Sejam muito bem-vindas. Feliz que você está aqui. Que bom que você está aqui, sejam muito bem-vindas. Oi, Lu. Que bom que você chegou, Lu. Sejam muito bem-vindas. Ó, já vai aproveitando, vai pegando água. Hoje vamos... Eu acho que essa é a aula que resume tudo, assim, que a gente vem conversando. Falar de bloqueio criativo, precisa de água, precisa de papel, precisa de caneta. A aula tá bem legal mesmo. Deixa eu baixar aqui. Olá, boa noite. Oficialmente, seja muito bem-vinda à aula 7 de Despertar, a jornada de reconexão, resgate e desenvolvimento da criatividade. Eu tô muito feliz porque a gente chegou até aqui. Hoje é a 7ª aula. A gente tá vindo de uma semana assim, puxada, com muito assunto, com muito conteúdo profundo, e eu tô realmente muito feliz por ter chegado até aqui, por vir aqui para falar de algo que vem reverberando dentro de mim há bastante tempo. Então, falar de criatividade, falar de flexibilidade, falar sobre mercado e tendências, comportamentos, poder compartilhar o que eu faço para ser uma pessoa criativa, o que eu faço para ser uma pessoa que não sofre com bloqueios, e a gente vai falar muito disso hoje. Para mim está sendo uma oportunidade incrível, porque eu já vinha do offline ajudando algumas dezenas de mulheres nesses últimos 2, quase 3 anos. Hoje mesmo eu estava fuçando em alguns arquivos e comecei a achar aqueles históricos, sabe, de conversa, de coisas de quase 3 anos atrás, quando eu, de maneira bastante tímida ainda, comecei a ajudar algumas mulheres a construírem seus negócios. E então, vir para cá, para a internet, para poder falar sobre despertar. E eu recebi alguns directs ontem, depois da aula, muito interessantes, assim, de gente que teve insights, de gente que tem despertado de verdade. A aula de ontem foi um cutucão, assim, um chacoalhão. Então, para mim, isso é a maior satisfação, a maior alegria, é a resposta mesmo, porque quando eu decidi vir para cá e falar sobre tudo isso, meu maior intuito foi de poder impactar positivamente milhares de pessoas a construírem negócios altamente criativos, mas também muito lucrativos. A Despertar é meu curso preparatório para a trilha do negócio criativo, que é o meu curso que eu abro vagas amanhã, dia 9 de dezembro. É amanhã mesmo, tá? Deixa eu até confirmar, gente, já é amanhã, tô olhando aqui no calendário, na colinha. Amanhã eu abro as vagas para a trilha do negócio criativo, que é o curso onde eu ensino sobre economia criativa, sobre empreendedorismo criativo. Ana, o que é um negócio criativo? O negócio criativo é um formato, um modelo de negócio, que ele é pautado em criatividade e capital intelectual. E ele tem como principal objetivo, tem objetivo de lucro, claro, porque é um negócio, mas o principal objetivo é você impactar positivamente, que é isso que eu tenho feito e tenho procurado fazer todos os dias quando eu levanto. Esse é o meu porquê, é amplificar aquilo que eu acredito. Então, você ter um negócio criativo, ele vai além do lucro, ele vai além daquilo que você quer como benefício para você, é você querer o benefício do outro. Então, você criar um produto que agrega valor para a vida do teu cliente, ou um serviço que vai mudar a vida do teu cliente, ou que você vai impactar a sociedade com um produto inovador. Então, você ter um negócio criativo é exatamente isso, algo pautado em criatividade, em capital intelectual, que você visa um benefício.
entregar algo de valor. E claro, ele precisa ser lucrativo, porque se não tem lucro não é um negócio. E a trilha abre as vagas amanhã. Porque quando eu desenhei a trilha, né, eu entendi que havia um passo antes. Eu entendi que aquilo que a gente recebe de subsídio na faculdade, o diploma, e não só da faculdade, de alguns outros cursos que a gente faz aí, eles não dão o subsídio que a gente precisa para empreender em um negócio criativo. E fazendo todo esse trajeto, desenhando, eu mostrei a trilha aqui esses dias de como eu desenhei, como é que foi o primeiro esboço, a primeira ideia, até virar um curso. Eu entendi que havia um passo. E esse passo antes da trilha é esse curso aqui, gratuito, Despertar. Se você aplicar, e já tem gente aplicando, já tem gente trazendo isso para o negócio, já teve gente que me procurou dizendo que saiu da aula essa semana, essas últimas aulas, teve o Pepflix no final de semana, para que você tivesse a oportunidade de maratonar alguma aula que você tivesse perdido, e teve gente que falou assim, Ana, eu assisti e eu já cheguei hoje aqui no escritório e tô tomando algumas medidas para fazer algumas alterações. Teve gente que tá revendo os processos, então isso para mim é muito, assim, satisfatório. Porque eu tenho certeza, e eu tenho falado isso todos os dias, desde o dia 2, que se você aplicar o que eu tenho te ensinado aqui, você vai conseguir sair da caixa, colocar a mão na massa e entregar algo realmente de valor para o teu cliente. Para a sociedade, para a comunidade que o teu negócio está inserido, seja qual é o objetivo do teu negócio. A Despertar é uma jornada, totalmente gratuita, é um curso profundo, são 8 dias, a gente termina amanhã, então a gente está caminhando aí para o final, focado em empreendedorismo criativo, em construção de negócios autênticos. Você falar de um negócio criativo, ele é pautado não só na criatividade, né, mas quando a gente fala do capital intelectual, é porque ele é pautado em autenticidade, é você ter um diferencial. E é preparatório para a trilha, exatamente porque a trilha, ela nasceu, a primeira turma, eu já contei isso aqui em outras oportunidades, ela nasceu num formato de mentoria, com um grupo bastante seleto, de pessoas assim que eu tive o privilégio de caminhar junto durante alguns meses, e eu entendi que eu tinha uma metodologia e que dava para transformar isso num curso para que eu conseguisse alcançar mais pessoas. Então a trilha, e hoje eu dei uns spoilers nos meus stories, se você viu, comenta que eu quero saber se você viu os stories, eu mostrando o que vem. Amanhã eu vou contar tudo, eu vou abrir as vagas, então eu vou mostrar tudo pra vocês, o que tem, os bônus, as aulas, enfim. Mas hoje eu dei alguns spoilers do que vem aí, o que você pode esperar da trilha. Mas a trilha é um curso que ele foi construído, ele foi desenhado para ser uma travessia, para você ter um passo a passo, sabe? Então eu pensei em todos os detalhes, do tipo, o criativo precisa da visão macro da coisa. Eu sempre faço isso daqui, olha, quando eu vou fazer as aulas, né, um mapa mental, porque a gente precisa dessa visão. E aí você fala assim pra pessoa, olha, você tem que pensar numa prototipação, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sem ter um material de apoio de passo a passo, o criativo ele fica bloqueado. Ó, a Paulinha disse que viu, espero que você tenha gostado, adorou, ai que bom. Eu tô muito feliz, por quê? Eu desenhei um Trello que você tem um passo a passo para você ir preenchendo nessa construção. Tem as aulas ao vivo para que eu possa olhar para o teu negócio, você vir com as tuas dúvidas. São várias aulas para tirar dúvidas ao vivo. Então, assim, tá muito gostoso. Amanhã eu vou contar todos os detalhes, mas o que eu posso falar é que essa primeira turma do curso, da trilha como um curso, ela tá muito especial. Só de bônus, assim, que eu já desenhei, que já estão prontos, preparados, no esquema, assim, só pra, na ponta da agulha, só pra soltar na data combinada do calendário, já são 9 bônus. Então tem uma coisa que, eu vou dar mais um spoiler, só pra deixar vocês com água na boca. Quando eu ofereço consultoria ou mentoria, a consultoria individual, a gente começa por um processo de autoconhecimento e é pautado nos arquétipos de marketing. E aí o que eu fiz? Tem um curso inteiro sobre arquétipos que eu construí e que ele tá dentro da trilha. Então você vai poder descobrir qual é o teu arquétipo, como é que você trabalha o teu arquétipo dentro do teu negócio, para você explorar isso, as cores, vai ter cases de outras marcas que tem o mesmo arquétipo que o seu, para você poder modelar, para você entender como é que você se comunica, qual o perfil do cliente quando você tem um arquétipo. Então do que eu tô falando? Tô falando, por exemplo, eu tenho um arquétipo de creator.
Ah, vá. Novidade. Quem é o meu cliente? O que uma pessoa que gosta de criatividade, o que ela gosta de consumir? Qual tipo de conteúdo? Qual o tom e de voz que a gente tem que usar para se comunicar com esse cliente? As cores que fazem sentido dentro desse contexto de marca. Então, tudo isso eu vou ensinar. Como é que faz, como é que você se descobre. Então, assim, tá muito lindo. Amanhã eu conto tudo, amanhã eu abro para perguntas. Se você já tiver alguma dúvida sobre a trilha e quiser me mandar hoje, pode mandar, pode colocar aqui no chat. Eu salvo para te responder depois, respondo amanhã aqui na live, respondo nos stories ao longo do dia. Mas amanhã eu conto todos os detalhes. O que é importante é que quando eu desenhei, eu entendi que se você não se preparar para a trilha, acontecem duas coisas assim que são muito ruins. Vamos dizer assim. A primeira é que você se cansa e você para. E muitas vezes você desiste do teu negócio, do teu sonho, porque você acha que é impossível, ou porque é muito grande, ou porque você se sente sozinha. E o segundo é que você se perde. Também pelos mesmos motivos, né? Você se perde porque você tá desanimado, você se perde porque você tá se sentindo cansado, sozinha. E são duas coisas muito arriscadas pro teu negócio. Por isso que eu entendi que é puxado. Muitas vezes falta nitidez, sabe? Fica meio embaçado, aquele mato todo da trilha, você não consegue enxergar o próximo passo, dá um desânimo. Muitas vezes é o tédio, porque a gente lida com criatividade, muitas vezes vem o tédio mesmo. E é por isso que eu entendi que tem um passo antes de você começar a trilha. E esse passo é exatamente o despertar. É por isso que eu desenhei esse curso, tô entregando ele gratuito todos esses dias. Eu tô procurando entregar o meu melhor mesmo, de fazer com que você entenda como é que minha mente funciona e você conseguir aplicar e fazer os exercícios. Eu espero que vocês estejam colhendo muitos frutos desse curso. Eu tô muito feliz com os resultados, com os feedbacks que eu tenho recebido. A gente tem um grupo lá no WhatsApp. Aliás, que o link para quando eu abrir o carrinho, o link ele vai estar lá no grupo. Então, se você tem interesse, se você quiser saber maiores informações, amanhã o grupo vai estar aberto também nos próximos dias para tirar dúvida. Entre no grupo do WhatsApp, o link tá na minha bio. É só você clicar, você vai ser direcionado. É um grupo de lembretes. Tem todas as informações do curso aqui do Despertar, material de apoio, e assim que abrir as vagas para trilha, eu vou colocar as informações lá também, tá? Então é uma excelente oportunidade. E o que eu posso dizer ainda a respeito desse grupo é que amanhã, quando eu abrir as vagas, quem está no grupo vai ter uma condição especial, tá? Só vou dizer isso. Tô chamando mesmo, tô fazendo meu jabá, aproveitando. Eu tenho trabalhado, procurado entregar o máximo e eu espero que você esteja, assim, curioso para conhecer a trilha, porque ela está linda. Ana, vamos lá, quero saber o que a gente vai falar hoje. Eu quero saber aí de vocês que estão me acompanhando, se você em algum momento, tô arrumando aqui meu roteiro, meu scriptzinho, para não esquecer de falar nada importante. Quem já sofreu com aquela síndrome da folha branca, o popular bloqueio criativo? Você já teve essa sensação? Como é que você se sentiu quando você precisava resolver uma situação, um produto, um serviço, alguma coisa que você estava ali fazendo, que faz parte do teu trabalho, e você teve um bloqueio criativo? Você já teve isso? Comenta pra mim, eu quero saber se você já teve e como é que você se sentiu. Por que eu vou falar de potencial criativo e bloqueio criativo dentro do mesmo contexto? Não tem como a gente desconectar essas duas informações. Quando você entende uma, você resolve a outra. E vice-versa. A gente tem um problema. Quem se identificar pode se manifestar, tá? Por favor. Quero saber se eu sou a única. Eu durante muito tempo foi assim. Hoje eu não sou mais porque eu entendi o quanto isso faz mal. Da gente querer ser multitarefa. Porque você acredita que você vai ganhar velocidade. Porque você acha que você fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você vai terminar antes, você vai conseguir entregar tudo. E olha, no final das contas, o que acontece quando você tenta ser multitarefa? Seja sincero, você consegue dar atenção e focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo? Eu duvido. Talvez você tenha nascido com uma estrela na testa, seja um ser diferenciado, mais elevado, enfim, mais evoluído e consiga. Mas a grande maioria, os seres humanos comuns, nós meros mortais, a gente não consegue. E a gente fica nessa tentativa de ser multitarefa e sabe o que acontece? A gente ganha estresse e a gente perde produtividade. Ao invés de você produzir mais, você produz menos. E isso já começa daí o processo de bloqueio.
caso você não saiba, trago verdades difíceis de engolir, como meu amigo Ernesto. A gente fica nessa tentativa e o que acontece? Você começa ao invés de você ter foco para resolver uma situação, você começa a se distrair com várias tarefas ao mesmo tempo e você não resolve nada. Vou contar como é que eu faço isso, tá? Depois eu trouxe algumas sugestões, mas eu também vou falar do que eu faço e como eu resolvi isso na minha vida. Mas o fato é que quando eu entendi que ser multitarefa era uma coisa ruim, que me atrapalhava e que me trazia bloqueios criativos, então eu passei a adotar alguns hábitos. Eu não tenho bloqueio criativo, tá? Não tenho, não sei o que é isso, já há muito tempo. Já tive, mas hoje eu não tenho mais, não sofro com isso, por conta de hábitos que eu adotei e que fazem parte do meu dia a dia, de verdade. Então, não acontece mais comigo. Por que as pessoas, não sei o teu caso, eu vou falar aqui de maneira bastante generalizada, quais são as principais causas dos bloqueios criativos? Tem a questão da motivação pessoal, que muitas vezes você se vê numa situação, às vezes é uma coisa chata que você não quer resolver, você não tem uma motivação pessoal para resolver aquele problema, e aí o que você faz? Você se sente bloqueado. Então esse é um ponto. O outro ponto é a questão da ansiedade. E a ansiedade, ela, talvez porque você tem que entregar, às vezes é uma ansiedade do prazo, às vezes é uma ansiedade gerada porque você já conhece o perfil daquele cliente e você sabe que ele vai te dar trabalho. Tô falando de serviço, mas tem a questão do produto, que você sabe que muitas vezes você depende de fornecedor, você depende de serviço de entrega. Então, essa ansiedade, ela causa bloqueio também. E às vezes ela não causa bloqueio com aquele cliente, né, que você tá ali resolvendo. Às vezes você sofre um bloqueio com outras coisas que você precisa resolver. Autocrítica, e é o que eu vejo mais as pessoas cometerem, e de travarem porque acham que aquilo não tá bom, não testou, não validou, não pôs pra fora, mas você tá tão apegado, eu tenho falado disso todos os dias, né, a questão do perfeccionismo, a você achar que não é o suficiente, de que não é bom, é uma autocrítica tão forte, tão pesada, que você acaba caindo em um bloqueio criativo. E você não sentir satisfação, de você não se ver naquilo, de você não enxergar, olhar aquilo e você não sentir a sua autenticidade, que aquilo não é original, que aquele produto ou aquele serviço não te representa, que aquilo que você está entregando tá até muito bom, mas aquilo você não compraria, você não se enxerga, sabe? É muito ruim, por exemplo, eu como arquiteta, eu projetar um ambiente e olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu não moraria aqui de jeito nenhum. Você não se enxerga, você não tem satisfação. E aí o nosso cérebro ele fica desmotivado e você sofre com um bloqueio. Só de falar essas coisas, acho que vocês já estão começando a entender como que é o processo para desbloquear. Eu até desenhei aqui, olha, no meu mapa, desenhei um cadeado, porque pra mim é bem isso, assim, tem uma chave que você precisa virar, de fato. Eu vou usar uma frase, tem umas frases esse ano, assim, que a gente já tá com elas até a tampa, né? Tipo, tudo bem, vai ficar tudo bem, banho gelado, alta performance, mas tem uma que assim, que eu acho que saturou, que é mindset, né? Você virar a chave, mudar o seu pensamento, seu mindset. Mas dentro desse contexto eu vou precisar usar esse clichê porque de fato é uma mudança de chave. Você precisa entender e você precisa virar essa chave. Porque a hora que você entende o que causa ou os motivos que causam bloqueio em você precisa enfrentar isso e começar a solucionar, a resolver. Se você não der essa atenção e não tiver esse cuidado de se olhar, entender o que tem causado um bloqueio, você vai começar a sofrer bloqueios constantes. E aí cai naquilo que nós falamos ontem, de você cria um padrão e acaba estabelecendo esse padrão como o melhor, e você se fecha para qualquer novidade, inovação, para qualquer tecnologia, para qualquer ideia nova, para qualquer solução diferente. Você cria uma rigidez cognitiva e você fica cada vez menos flexível. Isso é muito ruim. Falei disso ontem, para quem perdeu, a gente falou sobre flexibilidade cognitiva. E quando você não desenvolve essa habilidade, o que acontece, e se você não desenvolve, você não traz pro teu negócio, óbvio, né? Você acaba
deixando o seu negócio obsoleto e corre um sério risco de ser esquecido. E ainda cai na guerra de preço, que é um perigo para quem está no mercado, que precisa trabalhar, enfim, ter que você ficar entrando em guerra de preço. Falamos sobre as causas, falamos sobre o problema de ser multitarefa ou de querer ser multitarefa. E qual que é o problema das ideias? E aí eu vou falar com todo mundo, né? A questão das ideias. O bloqueio, a gente sempre associa a questão do bloqueio a uma inexistência ou a falta de ideias, e a gente fica pensando como é que a gente vai ter mais ideias. Mas nem sempre o bloqueio é por excesso, nem sempre é por inexistência de ideias. Muitas vezes ele é por excesso de ideias. Eu, durante um tempo, sofri com isso, porque eu tinha muitas ideias. Cadê meu caderno? Eu deixei ele aqui. Eu mostrei ele já algumas vezes, o Nárnia, meu caderno. E eu tinha muitas ideias, e eram tantas ideias que eu ficava me sentindo bloqueada. O que eu, Ana, fiz para conseguir resolver? Eu comecei a organizar minhas ideias. Eu tenho um lugar, né, um depósito, que é esse caderno de ideias. E é muito interessante. Depois, quem tiver curiosidade, eu vou fazer uma aula. Lá na trilha vai ter uma aula só sobre o caderno. Mas tem algumas técnicas pra gente fazer esse caderno, algumas folhas que a gente coloca aqui na introdução, que elas ajudam esse processo, tá? Depois eu vou mostrar com detalhes lá na trilha, eu vou mostrar, porque aqui não dá tempo, mas o que eu faço nessa introdução? Basicamente, são alguns exercícios para você se livrar do perfeccionismo, você entender que esse caderno é um depósito de ideias, e que toda e qualquer ideia é bem-vinda, ela não é ruim. Então essa foi uma das primeiras medidas que eu tomei, foi de ter um caderno como um depósito de ideias, para eu poder aliviar meu cérebro e não sofrer com bloqueios. Então toda ideia que eu tenho, eu vou escrevo ou desenho, dependendo de como vem essa ideia, e coloco nesse caderno. E aí a importância da aula que nós tivemos, que foi a aula 4, quando eu falei exatamente sobre como você transforma ideias em negócios, que é o processo de geração de ideias, de conexão e de validação. Porque se você começa toda ideia que você tem, você deposita, depois você pega um dia, né, você fala, puxa, agora deixa eu, né, olhar para aquelas ideias todas que eu desenhei, você pega e fala, bom, essa ideia combina com isso, eu posso transformar isso aqui num produto, posso transformar isso aqui num serviço. Você faz as conexões e você valida. Então você deixa de sofrer bloqueios porque você está organizando as suas ideias. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Exatamente isso. São tantas coisas. Eu fiz um post que ele deu uma certa repercussão, que eu falei sobre o fato da gente querer ficar empilhando coisas, né? Compra milhares de cursos, milhares de livros, milhares de PDFs e e-books, e a gente vai salvando as coisas no Instagram, a gente salva coisas, vídeos, dá print, fica dando print nas telas, salvando um monte de coisa. E aí você tem tanta informação, é um excesso de informação que você não consegue filtrar, você não consegue se organizar, e aí você trava, você se sente bloqueado. E eu vejo que isso muitas vezes é pior do que você não ter ideia. Você não tem ideia, conversa com algumas pessoas, fala, puxa, eu precisava resolver isso aqui, eu tô criando um produto, eu não sei se eu uso verde, se eu uso amarelo, eu queria a sugestão de vocês, o que fica melhor? Sabe? Do que você tá cheio de ideias e você vai fazer como? Então você precisa ir para um processo de geração, de conexão e de validação. É pegar essas ideias mesmo, conectar, ver o que combina com o que, como é que aquelas ideias todas se conectam, se faz algum sentido. Às vezes eu tenho uma ideia e ela não faz sentido para aquele momento. E aí eu olho e falo, bom, ela vai ficar aqui para depois, para um outro momento. E às vezes alguma ideia daquelas que parecem meio doidas a hora que elas surgem, né? Eu desenho, depois eu espero 1, 2 dias, eu vou revisitar para olhar para ver se aquilo faz sentido, como foi o caso da trilha. Eu tive a ideia, desenhei, esperei uns dias, olhei, aí peguei uma caneta, fiz algumas anotações, aí esperei mais alguns dias, olhei, aí depois eu fui conectando com outras ideias que eu tinha e depois eu levei para validação. E agora tem o curso. Então é um processo mesmo de organizar. Teve aquele boom de geração, agora precisa conectar as ideias e levar para validação, tá, Ione? Então, inexistência versus o excesso. Quem tem inexistência de ideias, comenta aí. Se você não tem ideia nenhuma, assim, eu sou ruim para ter ideia.
Quero saber se é o teu caso, que aí a gente vai falar mais disso. Tem um outro hábito que eu adquiri, que é o hábito de ter foco. Lembra que eu falei da multitarefa? Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você não tem foco. E aí você perde em produtividade. Se você precisa de produtividade, se você precisa de qualidade, mais do que só entregar, você quer entregar algo realmente que te traga satisfação, você precisa ter foco. A gente adquire foco, primeiro, eliminando distração. Então, eu tenho o hábito já de quando eu preciso, por exemplo, eu vou escrever essa aula de hoje. Eu não fico fazendo a aula e olhando no telefone, ouvindo música, fazendo milhares de coisas, porque isso pra mim não funciona. São distrações. Então eu fico off e eu tenho ali o hábito de sentar e falar, vou resolver essa aula, vou desenhar essa aula, vou preparar. E eu vejo que isso é um erro que muitas vezes a gente comete, de não dar foco, de não dar atenção plena para o que a gente precisa fazer. Eu falei aqui ontem, inclusive, eu dei aquele exercício de playlist, quando você tem uma música, um ruído, ondas que ajudam no processo de concentração. Isso eu faço, se eu preciso de foco e eu percebo que eu não... Às vezes aconteceu um problema na família, às vezes você recebeu uma ligação, já aconteceu assim, tipo, eu acordar, uma pessoa me ligar, eu não, nem tinha nada a ver com a história, mas a pessoa descascou abacaxi em cima de mim, e aquilo parece que tira você do eixo, e é justamente um dia, parece que essas coisas acontecem um dia que você precisa resolver algo importante. Então eu vou, coloco uma onda, coloco um ruído branco, alguma coisa que vai me ajudar a voltar pro meu eixo, pro foco, pra eu conseguir realizar a tarefa. Amanda disse que não tem ideia pra nada. Amanda, ter ideia é um processo de bagagem e repertório. Como é que é isso? Você precisa adquirir bagagem, adquirir repertório. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho que desenvolver um projeto de um quarto infantil, e é um quarto infantil para sei lá, para 2 crianças, como é o caso dos meus filhos, que eram um casal de idades diferentes. E aí eu falo, nossa, eu não tenho ideia de como é que eu vou fazer esse quarto. E aí eu preciso o quê? De repertório. Então eu vou fazer buscas em canais diferentes, em idiomas diferentes. Eu vou começar a adquirir repertório. Não é só inspiração, tá? É repertório mesmo, de você procurar ver o que tem de solução no mercado, o que tá sendo feito. E aí você começa, as ideias começam a surgir, sabe? Você olhar e falar assim, olha que bonitinho, gostei disso aqui, quero colocar lá no meu quarto, vou fazer isso aqui. Isso aqui é um quadro, deixa eu até mostrar, que é um processo. Eu vi isso daqui, eu acho que foi no Pinterest, eu queria ter um tema eu queria ter algo com barco aqui, que foi o chá do Felipe, e aí eu e a Alice, nós fizemos o quadrinho de porta de maternidade, olha, ele é todo artesanal, foi a gente que fez mesmo, ela que escreveu, a gente desenhou. Isso daqui, você fala, nossa, Ana, que diferente, porque todo mundo compra o quadro de maternidade pronto, não sei o que. Isso aqui é repertório, sabe? Em algum momento eu vi que alguém fez algo parecido e achei, quando eu pensei no quadro de maternidade, eu falei assim, já sei o que eu quero uma coisa manual, quero alguma coisa com barco, já sei o que eu vou fazer. Isso aqui não foi eu que inventei, né? Isso aqui é uma inspiração, uma referência, é repertório. Então, ideias a gente tem criando repertório, criando bagagem, sabe? Essa coisa do me dar uma ideia, isso pra mim é algo assim muito ruim, sabe? É aquele lance do dar o peixe. Então, se eu quero que você tenha ideias, é muito legal que você tenha curiosidade. A pessoa criativa, ela no geral, assim, tem 2 características muito marcantes. Ela é curiosa e ela é observadora. Então, se você percebe que você tem dificuldade em ter ideias, começa a ter a curiosidade, sabe? Ouve uma palavra diferente, fala, deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que está acontecendo, o que é isso, o que significa, e passa a ter o hábito de observação. Isso ajuda muito a ter ideias, muito esse processo de observação. Você gostou do barco? Então, eu que fiz. Muito difícil, muito complexo esse quadro de maternidade, saiu uma fortuna. É bem isso. E assim, eu lembro eu e a Alice fazendo, eu barriguda, a gente pintando, então isso é muito legal. Então, falamos de multitarefa para quem tá chegando agora. Multitarefa faz o quê? Diminui a produtividade, aumenta o estresse. Com estresse você sofre bloqueios. As causas dos bloqueios. Excessos de ideias, como organizar.
Você precisa ter foco. Eu tenho um outro hábito, já falei aqui de alguns, né? E eu tenho um hábito que pra mim é o que faz com que eu ganhe produtividade, de fato, sendo muito criativa, mas eu consigo ser muito produtiva. Quem tá comigo um pouco mais de perto sabe que eu faço muitas coisas. Eu vivo dias produtivos. Assim, eu não tô falando de alta performance, eu não tô falando de você se estressar, se você abrir mão da sua saúde para ter entregas, tá? Eu tô falando de produtividade empática, que é você se respeitar. Eu tenho blocos. Então, os blocos, pra mim, eles me dão produtividade. Como é que funciona? Você precisa ter blocos, e tem blocos para coisas ruins também, tem coisas difíceis. Então, eu tenho um bloco que é um bloco de horário de trabalho, mas eu não vou sentar numa cadeira e ficar 8 horas trabalhando seguidas até eu estar exausta. Isso não dá produtividade. Qual que é o ideal? Você tem um bloco, pode até ser aquele sistema Pomodoro de 25 minutos trabalhando, mais 5 minutos de pausa. Dependendo da tarefa, 25 minutos pra mim é ok. Dependendo da tarefa, 25 minutos pra mim não resolve. Então, isso também vai muito de você se avaliar e você saber assim, pra isso aqui que eu preciso fazer, quanto tempo eu vou gastar? Se você vai gastar mais de 1 hora, eu sugiro que você divida a tarefa em alguns blocos, tá? Faz no máximo um bloco de 1 hora. Então, você senta, fica ali 1 hora trabalhando. Terminou aquela 1 hora, dá uma pausa, respira. Sabe, se é algo que é muito puxado, essa pausa é importante para o teu cérebro que seja algo satisfatório. Então, você vai levantar, vai andar, vai no banheiro, passa uma água no rosto, faz seu xixi, dá uma respirada, mas faz algo que seja como que um prêmio para o teu cérebro. Então, são coisas bem simples, tá? Do tipo, você ir até a janela e dar uma respirada, ver o sol, sabe? Ver o dia. Isso ajuda a você, a hora que você volta, aí você faz o próximo bloco. Seja ele de 1 hora, seja de 25 minutos. Isso ajuda você a ganhar produtividade e ajuda você a manter o foco. Então, você começa e termina a tarefa muito focado. Eu já cometi o erro de achar assim que eu vou sentar e vou resolver tudo de uma vez, e isso não funciona. Você fica cansado e você começa, chega uma hora que você não sabe mais nem o que você tá fazendo. Você começa a olhar para o computador ou para sua mão ali com sua folha que você tem que fazer alguma coisa escrita e você percebe que você não tá rendendo, tá? Então é a hora de fazer uma pausa. Eu sempre coloco essas pausas como algo quase que uma premiação. Então, eu tenho um horário que eu paro todos os dias. Eu paro e eu vou tomar um café. Café preto mesmo que eu gosto. Faço um cafezinho, sento, tomo meu gole de café, respiro. É como se aquilo fosse um renovo para continuar meus próximos blocos de atividades. E isso me dá produtividade, tá? E ajuda muito. Então, eu organizo a minha rotina dessa forma e tem funcionado. Ana, eu nunca fiz assim, eu prefiro a agenda com aquele monte de tarefa. Tenta. Amanhã você pega, olha pra tua agenda as coisas que você precisa fazer e conecta. Igual a gente falou de conectar as ideias. Então, por exemplo, tudo que eu tenho que fazer na rua é um bloco. Tudo que eu preciso fazer no computador é outro bloco. Tudo que eu preciso fazer relacionado a tal serviço é outro bloco. Então, você organiza isso em blocos. E aí, a gente cria algumas distrações, sabe? Do tipo, preciso pedir farmácia, ou pedir mercado. A gente tá fazendo muita compra online agora, né? Aí você entra e era pra você comprar uma coisa. Quando você vê, se passaram 2 horas e você tá com 50 abas abertas no computador e você ainda não comprou o que você tinha que comprar. Só eu que faço isso? Mais alguém quer saber? E aí, o que acontece? Você perdeu o foco de novo. Então, até para essas coisas, é interessante que você coloque isso no bloco. Então, por exemplo, eu preciso fazer a compra do mercado. Coloca um tempo ali. É muita coisa? Não é pouca coisa. Quanto tempo será que eu preciso? 25 minutos resolve? Beleza. Então, você vai sentar e você vai resolver aquilo naquele período, sabe? Porque você se vê numa situação e o teu cérebro entende que você precisa resolver aquilo dentro daquele período. Isso me ajuda muito a ter produtividade. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, não concordam, acho que tem outros métodos, pode comentar também, tá? O que é necessário para que você vença bloqueios criativos e que você, na verdade, de fato, tenha cada vez menos, né? Um grande problema dos bloqueios criativos é de você achar que você não é criativo, sabe? Deixa eu ver aqui.
Minha amiga secreta que o diga. Fazendo isso, mil ideias de presente. Então, a gente acaba... Sabe como que eu vejo isso, Paula? Eu vou ser bastante... Eu entendo isso como com amorosidade, tá? Deixa eu molhar meu bico primeiro. Eu vejo que às vezes a gente usa isso, vou falar por mim, tá? Até como uma fuga, sabe? Do tipo, você tem algo muito difícil para resolver, mas primeiro você colocou ali como objetivo que você vai comprar o presente da amiga secreta. E era uma coisa que você resolveria em no máximo 1 hora, sabe? Você já tem uma ideia, já sabe, já deu uma pesquisada, você fala assim, entrar, escolher, sei lá, a cor, o tamanho, o formato, comprar. E pôr o endereço e mandar entregar. Mas, como a próxima atividade que você tem é algo que você sabe ali no seu íntimo, que é algo que não é tão gostosinho, você acaba gastando mais tempo com algo desnecessário, quase que como uma fuga para ter que enfrentar o difícil. Por isso que eu falei até que quando eu organizo meus blocos, eu coloco os blocos das coisas mais difíceis sempre cedo, assim, sempre nos primeiros horários, sabe? Para eu resolver logo e eu me ver livre daquela situação. Então, se é um projeto, se é um serviço, algo que eu tenho que entregar e que eu sei que aquilo vai ser desgastante, eu tento já resolver ele de cara. Eu crio um bloco, primeiro um bloco maior, assim, tipo de 1 hora, para tentar resolver o máximo que eu conseguir daquela situação. Eu crio um bloco ali de pausa, sabe? Dou uma respirada, vou ali, olho o sol, né? Se não tiver sol, estiver chovendo, dou uma respirada do mesmo jeito, tomo uma água, lavo o rosto, sabe? Aquela coisa dos 5 minutos, no máximo 10 minutos, e aí eu volto pra finalizar. E eu percebo que isso me ajuda, sabe? Principalmente, e a gente tá falando de técnicas, tá? Porque o nosso cérebro, ele é totalmente maleável, tá? Você disciplina, você ensina. Então, esses processos todos, eles fazem com que o teu cérebro comece a assimilar que tem uma coisa difícil para resolver, mas tem uma premiação, mas tem ver o sol, sabe? Tem o tomar uma água, né? Dar uma caminhada. Então, você começa a mandar essa mensagem pro teu cérebro e ele já começa a trabalhar dessa forma. Tô fazendo algo difícil, mas vem a premiação. Tô fazendo algo complexo e chato, mas vai ter o momento do lazer. E você começa, isso vira um hábito, por isso que eu falei que são hábitos que eu tenho e que funcionam e que dão muito resultado, sabe? Ana, mas quer dizer que você não se distrai? Me distraio, mas é uma distração quase assim, consciente, eu vou falar disso também. Eu tenho esses momentos de distração em que eu falo assim, agora eu preciso dar uma fugida assim da realidade, eu preciso abstrair mesmo, eu preciso dar uma refrescada nas ideias e eu faço isso de maneira consciente e direcionada, tá? O que pra mim é um grande problema é quando você entra pra ver uma coisa no Google, você tá com 50 abas e não resolveu. É quando você entra no Instagram pra postar algo relacionado ao seu trabalho e já passaram 2 horas, você tá lá no feed, no scroll infinito. É quando você ia só pegar o telefone porque você precisava responder um cliente e você entra na pira de ficar conversando com todo mundo. Então, essas coisas, elas fazem uma distração e é sim uma fuga. E elas potencializam os bloqueios, porque você começa a mandar mensagem pro teu cérebro que aquilo é muito ruim de se resolver, então é melhor fugir, sabe? Então é um processo de aprendizado. Concordo, que bom, Paulinha, que você concorda comigo, faz favor, hein? Eu espero que você já tenha comprado o presente da amiga, se for eu perdoo, tá bom? Não se preocupa não. Paula é minha amiga, me conhece, amiga pessoal. Então, o primeiro ponto pra você, que é assim, fundamental, é você entender, eu falei disso, né? Se vocês estão acompanhando todos esses dias, vocês estão percebendo que hoje, assim, é um apanhado, né? Eu precisei falar ponto por ponto pra gente chegar aqui hoje na maior queixa, que é o bloqueio criativo. Então, tudo isso que eu tô falando, eu vim dando pinceladas ao longo desses dias, dessa semana, e eu falei disso. Você precisa entender que você é criativo, que todos nós nascemos criativos. O que acontece é que a gente perde vai se desconectando da nossa criatividade, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando menos criativo. Na verdade, não é que é menos criativo, a gente vai perdendo habilidade.
sabe? A criatividade, ela é como um músculo, ele precisa ser treinado para ganhar força, sabe? Para funcionar adequadamente. Se você não exercita a tua criatividade, fica atrofiado. E é o que muitas vezes a gente faz. Então não é que você não é criativo, sabe? Talvez você esteja atrofiado. Por isso que eu tenho todos os dias trazido aqui propostas de exercícios, coisas que eu faço de verdade, quase que todos os dias. Algumas eu faço todos os dias, como ler, eu leio todos os dias. Algumas eu faço quando, em alguns horários, eu também tenho blocos para desenvolver a criatividade, como desenhar. Eu vou mostrar aqui, olha, eu falei ontem, né, de uma atividade que eu adoro, que é livro de colorir, que é a Alice que ganhou, mas eu acabo pintando várias vezes, e eu me propus, olha só, esse aqui eu adoro, depois a Alice, aqui ela que terminou, aqui, ó. Eu comecei, a gente fez junto, né? Eu fiz o Yoda e ela continuou. Mas eu me propus, quando eu peguei esse livro, eu falei pra ela que a gente ia pintar com cores nada óbvias, sabe? Do tipo, ó, isso aqui. Isso aqui eu adoro. Porque a gente colocou cola glitter e aí a gente usa muito. Eu acho que eu vou tirar daqui e vou emoldurar. Mas a gente se propôs, eu e a Alice, quando a gente vai pintar esse livro, a gente não usa cores óbvias, do tipo, folha, vai ser verde, não. Quando é folha, a gente pinta de laranja, a gente pinta de pink. Quando por exemplo, uma espada, que normalmente a gente pintaria de cinza, a gente pinta de rosa. Quando é uma nuvem, a gente põe cor, sabe? E pra mim isso é um exercício de criatividade. Eu adoro. Eu sei que tem gente que não gosta de colorir, mas isso pra mim é um exercício de criatividade porque me dá, assim, eu foco no que eu tô fazendo, eu relaxo, e isso aqui pra mim é uma distração direcionada. Então, o momento que eu sinto que eu preciso de uma distração, aí eu pego, por exemplo, esse livro e vou colorir. E aí a gente pega a canetinha, ou então a gente usa as colas coloridas, né? Cada vez, e normalmente eu faço isso com a Alice, então também é um bloco que eu criei para ter um tempo com ela, da gente fazer uma atividade junto. Isso ajuda muito no processo de criatividade, de desenvolvimento, né? Se você tem filhos, sobrinhos, crianças com que tem perto, que você tem a chance, cara, um exercício de criatividade é você fazer alguma coisa com criança, sabe? De inventar uma história, de você pintar, porque eles têm umas ideias muito loucas, sabe? A gente olha assim e fala assim, isso aqui é uma prancheta. Não, isso aqui é um computador de última geração, sabe? Eles têm essa facilidade com o imaginativo e a gente foi perdendo. Então isso é um ótimo exercício. Traz flexibilidade, ajuda muito no processo, apesar de que a criança não tem a flexibilidade cognitiva muito desenvolvida, né, tá em processo de crescimento, mas ajuda muito no processo de imaginação. Então, você precisa entender e acreditar, é necessário para que você não sofra com bloqueios, que você é criativo. Sim, se você não se sente criativo, eu já dei várias dicas aqui ao longo de todos esses dias, hoje a gente já falou sobre isso, mas se mesmo assim você ainda se sente como alguém não muito criativo, depois você me manda o direct e a gente conversa mais, tá? Tô aqui disposta a te ajudar. Você precisa, e o Steve Jobs falava muito disso, que para você ser criativo, né, para você desenvolver a tua criatividade, não sofrer com bloqueios, você precisa quebrar paradigmas. E eu falei disso ontem, quando eu falei sobre a gente criar padrões e achar que precisa ser perfeito, que precisa ser irretocável, irreparável. Você fica muito preso ao perfeccionismo e você acaba ficando com medo de quebrar paradigmas e faz o que todo mundo tá fazendo. Então, você, para não sofrer com bloqueios, você precisa estar aberto para quebrar paradigmas. A gente falou ontem sobre se adaptar a mudanças e tudo mais, isso ajuda muito. E tem uma outra coisa que o Steve Jobs falava também, e pra mim é um dos grandes nomes da atualidade quando a gente fala de criatividade, é sobre você olhar o mundo de outra forma, de outra perspectiva. E esse é um exercício muito interessante, sabe? De empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você fazer um exercício de tentar enxergar a mesma situação, o mundo de outra perspectiva. E isso ajuda no processo de prototipação, de construção de produtos, de serviços, de você pensar no fluxo do teu cliente. Porque você tá olhando, tá saindo um pouquinho do teu conforto, da tua zona de conforto, tá saindo ali da acomodação, sabe? Tá deixando a muleta de lado para olhar de outra perspectiva. Isso ajuda muito, muito, muito nesse processo de desenvolvimento da criatividade. E aí eu trouxe, assim, qual que é o grande problema quando a gente fala de bloqueio? Isso não sou eu que tô dizendo, tá? Existem estudos
vários estudos aí que foram feitos e que são feitos com uma certa regularidade para entender o que causa, principalmente o que causa os grandes bloqueios criativos. Seja em escritores, seja em profissionais liberais, seja em arquitetos. Existe uma dificuldade, apesar da gente ser muito visual, da gente enxergar situações com imagens mentais. Vocês veem que eu sou muito visual e para eu desenhar, eu escrever a aula e eu sabia o que eu preciso falar, eu desenho a aula. Por quê? Porque isso me ajuda a lembrar, eu sei o que eu tenho que falar em cada ponto que eu olho aqui do meu mapa mental. E você não conseguir visualizar essas imagens, você começa a ter bloqueios. Ana, como é que eu resolvo isso? Qual que é a solução? Você precisa primeiro treinar essa questão visual, isso ajuda demais. Como é que você treina isso? Por exemplo, quando você ouve uma música e você, ouvindo aquela música, você tenta visualizar alguma cena que te remete àquela música. Então, sei lá, se a pessoa tá falando que tá no mar, fala do sol, fala da chuva, você imaginar a cena. Então, você tá criando imagens mentais para aquela música. Esse é um processo de criação, de imaginação muito forte, muito poderoso. Tem um outro que a gente... acho que brincava muito disso quando era criança, de você construir histórias sem contexto, sem nexo mesmo, assim, talvez até sem sentido, com base em imagens, sabe? Então você pega lá uma prancheta e aí você começa uma história a partir da prancheta e aí pega um outro objeto e você começa a construir uma história. Esse é um exercício que força o teu cérebro a imaginar, a criar e a quebrar esses paradigmas todos. Ajuda muito. Qual que é o problema quando a gente tá com um bloqueio, né? Se é que você sofre de bloqueio criativo. É que a gente fica focado no que a gente precisa resolver. Então, você tem que desenvolver um produto, um serviço, pinta um bloqueio e você fica ali olhando para aquela tela, olhando para aquela folha em branco, querendo resolver, sabe? Quando, na verdade, uma atitude pequena, mas que dá uma grande resposta, um grande resultado, é você mudar de atividade. Então, deixa aquilo ali parado, deixa a folha branca, deixa a tela do computador e vai fazer uma outra atividade. E ela pode ser qualquer outra atividade, qualquer outra. Se você mudar de lugar, se você, por exemplo, está tentando escrever ou fazer algo, você está no seu escritório, vai para um café, vai para um restaurante, vai para casa, você está em casa, vai para outro ambiente, muda, às vezes até mudar de cômodo para você fazer essa determinada tarefa, vai te ajudar. O fato de você mudar de ambiente. Sabe aquele lance que eu falei de você olhar o mundo de outra forma? Então, o teu cérebro entende que mudou o ar e ele dá quase que um reset. Liga, desliga e pronto, vamos tentar. Não funcionou? O que você pode fazer? Você pode, eu já falei aqui de ouvir música algumas vezes, mas a gente tem algumas músicas que são próprias para dar energia e potencializar a criatividade. Então, você procura por ondas que ajudam no processo de... Se você escrever assim no YouTube, onda para a criatividade, já vai pintar uns ruídos, assim, umas músicas meio doidas, mas elas funcionam, tá? Elas foram criadas para fazer o teu cérebro trabalhar e desbloquear. Você tirar o foco do problema, que eu vejo vocês focarem muito, e o processo de visualização. Eu tenho uma técnica que eu uso para visualização, que é a auto-hipnose. Uso bastante e ajuda muito, 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 muito. Por quê? Porque eu percebi que eu funciono melhor, eu tenho mais ideias quando eu tô bem descansada. Se eu tô muito cansada, meu cérebro não vai, eu preciso descansar. E não é dormir, eu preciso descansar de fato, assim, ter um relaxamento profundo. E para que eu consiga fazer isso, hoje eu já aprendi a fazer sozinha, mas quando eu tenho dificuldade, ainda hoje, o que eu faço? Eu faço uma auto-hipnose, tá? Não entra em transe, não fica dormindo pra sempre. Não precisa de beijo de príncipe pra acordar, tá? É um processo, é uma técnica que funciona muito, dá muito bom mesmo. Você também pode procurar no YouTube, coloca lá auto-hipnose, e aí depende do que você precisa. Eu normalmente faço auto-hipnose que me ajuda, dá muita visualização, auto-hipnose para relaxamento profundo. Por que funciona? O que a auto-hipnose tem a ver com visualização? Porque normalmente a pessoa que é o profissional que tá ali, né, o hipnoterapeuta, ele vai pedir para você
visualizar algumas coisas do tipo, visualize que você está descendo uma escada, você está chegando num lugar que é um lugar ensolarado, ou é um lugar tranquilo, sinta a água, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esse exercício me ajuda no processo de visualização. E aí, obviamente, também de quebra, ainda me ajuda no processo de relaxamento profundo. Eu consigo, às vezes eu faço esse relaxamento profundo de 20 minutos, tá? Às vezes, do longo do dia, se eu percebo que eu não tô rendendo, que eu tô muito cansada, às vezes tive uma noite de sono complicada com as crianças, eu faço isso depois do almoço, 20 minutos e volto revigorada e consigo pro meu bloco ali de trabalho tranquilamente. Então, eu faço muito isso. Quem tá lá no grupo, depois eu vou mandar alguns que eu faço. Tem um que eu adoro, que é do... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Do Rápido Hipnoterapeuta. Esqueci. E ele tem uma que chama Auto-Hipnose para o Sucesso. E ajuda você a visualizar, assim, por exemplo, você tem algo para entregar. Como é que você vai se sentir a hora que você entregar esse projeto, esse produto? Qual que é a sensação? O que você tá sentindo? Escolhe uma cor, sabe, que você vai estar usando. Então, esse processo todo é um processo de visualização que ajuda bastante a você não sofrer com bloqueios criativos. Falamos sobre os problemas, falei sobre as soluções. Eu vou deixar agora para vocês algumas sugestões. Eu quero que vocês comentem aí se vocês já fizeram algumas dessas coisas. Eu já falei isso em outras oportunidades, tá? Coisas que eu faço e que eu sugiro que você faça. Pode fazer hoje. Hoje é o quê? Terça-feira ainda. Mas já dá pra fazer algumas hoje, tá? Coisas que você pode fazer que são bem legais pra você aliviar o teu cérebro e não sofrer com bloqueios criativos. Primeiro, assistir um filme ou uma série leve, sabe aquele Mamão com Açúcar? Essa época tem vários, né, nos streamings por causa do Natal, então tem Casamento Real, sabe, Princesa Plebeia, esses bem Mamão com Açúcar, assim, que você... O que acontece quando você assiste uma série ou um filme desse? Que você não tem que ficar assim, por exemplo, que nem suspense, né, que você fica usando o cérebro porque você quer descobrir quem matou, quem vai aparecer, quem não sei o quê. Quando é assim, leve, tranquilinho, você relaxa e você acaba tirando um pouquinho, assim, o foco do problema, da situação que você tinha pra resolver. Então ajuda muito, séries Mamão com Açúcar, tem algumas que eu assisto, que eu adoro, tem umas que me fazem chorar muito. Aí se você estiver disposto a chorar bastante, você me fala que eu comento o nome da série. Se você só quiser relaxar, você me fala que eu tenho Como Eu Conheci Sua Mãe, que eu adoro, tô revendo, eu curto muito, muito mesmo. Smallville colecionável, os blocos, aliás eu coleciono, porque ainda tenho todos eles aqui, que são séries assim leves, sabe, de você não ter que ficar pensando. Agora algumas que eu parei de assistir porque me deixavam tensa, tipo Breaking Bad, a Blacklist, essas assim, sabe, meio pesada, que você tem que ficar o tempo todo ali, você não pode piscar porque você perde, então isso daí eu não... Essas daí eu não assisto, não. Então é bom porque aí você não pensa em nada e fica ligado. Assistir quando não quero pensar em nada, exatamente. Eu faço isso, eu assisto pra relaxar, pra não ter que pensar em nada. Outra coisa que eu assisto muito também, que eu acho bacana, é esses, como que chama? Esses programas mesmo, principalmente esses realities que tem de reforma, sabe, de transformação, pega a pessoa, uma noiva e leva no salão e ela se arruma, faz o vestido, que são, às vezes é um programa de 30 minutos, assim, eu acho bem legal, porque também não tem nada demais, assim, não é um enredo, não é uma história, não é nada que vai te prender ou que vai forçar a tua cabeça e você acaba não pensando em nada e ajuda muito. Falei do relaxamento profundo. Falei do banhão já aqui em outras oportunidades. Banho a gente toma todo dia, né? Eu acho, né? Que vocês tomam banho todo dia. Mas, quando eu preciso relaxar, eu tomo aquele banho, assim, de pôr uma música, de pegar um sabonete especial, às vezes pegar um óleo pra passar depois, um hidratante que eu gosto, que tem um cheirinho. Quando eu viajo, eu sempre gosto de comprar hidratante. E aí eu vou usando de pouquinho, assim, então eu uso aquele, aí eu lembro daquele lugar, da praia, sabe, que eu visitei. E eu tô falando bastante de mar hoje, porque eu tô com muita saudade de ir pra praia. Mas tem um creme que eu adoro, ele tá até no fim, aí eu fico sentindo o cheiro, assim, eu falo, nossa, esse cheiro eu lembro exatamente, assim, da praia, aquela sensação gostosa. Aqueles cremes que tem coco, né, e aí você lembra da praia, ou então tem um tipo de creme que ele é relaxante, porque ele leva ali na composição uma essência mais tranquila, mais fresca. Então esse tipo de banho, assim, sabe,
sem ficar se preocupando do tipo, eu tenho que tomar banho porque eu tô atrasado pra sair, ou eu tenho que tomar banho correndo porque tem as crianças. É aquele momento de relaxamento, sabe? Já viram aqueles vídeos com meme do tipo, eu vou lavar o cabelo? Você avisa todo mundo, eu vou lavar o cabelo, não é pra bater na porta, me deixa lavar o cabelo. Então é tipo isso, você tomar um banhão, é aquela hora do lavar o cabelo, de fazer esfoliação no rosto, de fazer limpeza de pele, de, sabe, ficar tranquilo ali. Isso você também relaxa muito. Aliás, que eu quando tomo esses banhos assim, eu gosto de dar pelo menos uma vez por semana, ter esse tempo de tomar um banho bem tranquilo, me surgem muitas ideias. Não sei explicar o porquê, mas eu tenho um processo de ideação muito forte quando eu faço isso, principalmente se eu faço só à noite. Eu não sei se você já se percebeu assim, mas no geral, como é que a gente funciona? A gente durante o dia tende a ser mais produtivo e ter menos ideias, e normalmente à noite a gente tem um processo de ideação muito forte e menos produtividade. A grande maioria, tem gente que é o inverso, tá? Então você precisa também observar o que funciona pra você. Se você percebeu que você é mais produtiva à noite, então tudo bem, trabalhe mais tarde e crie blocos para ideação, como esse banhão, assim, para relaxamento, assistir uma série, um filme pela manhã, para te ajudar no processo de ideação, né? O que acontece com quem tem muita ideia à noite? Que aí você não consegue dormir. Por isso que o que eu faço? Pego meu caderno de ideias. Então, se eu tomo um banhão desse, dou uma relaxada e pinta muita ideia, aí eu pego meu caderno, eu escrevo o máximo que eu conseguir, ponho uma auto-hipnose para relaxamento profundo e descanso, tá? Eu preciso fazer isso, senão eu não consigo dormir. Eu fico tendo ideia e milhares de ideias. Amanhã cedo eu preciso ligar para fulano, amanhã eu preciso ligar para Beltrano. Já aconteceu uma vez eu pegar o telefone e deixar no off, né, desconectado, e ficar mandando mensagem. Nossa, eu preciso falar com fulano, vou mandar mensagem agora pra falar de tal coisa, de tal ideia. E eu percebi que isso é muito ruim, porque me deixava ansiosa e aquele excesso de ideias. Então hoje pra mim o caderno funciona melhor. Além desse caderno aqui, do meu caderno de ideias, eu tenho um caderninho pequeno de escrita mesmo, assim, de gratidão. Então, às vezes, o fato de escrever como é que foi o dia, agradecendo. Ai, obrigada, Senhor. Hoje foi a aula 7 do Despertar, a gente falou de bloqueio. Eu tô feliz porque eu consegui falar tudo que eu faço pra não sofrer bloqueios, que é uma coisa que sempre me perguntam e tal. Esse exercício, pra mim, já me ajuda a relaxar bastante, tá? Então, mas você precisa identificar. E a rotina em blocos, eu acho, assim, é o que eu faço e que pra mim funciona muito, que tem me dado resultado. Esses processos de bloco, vou falar disso na trilha também, amanhã eu vou contar mais, mas como eu tenho feito uma produtividade empática, respeitando quem eu sou, respeitando como é que meu organismo funciona, respeitando meu ciclo, e como isso tem me trazido muitos resultados, né? Aliás, o fato de eu estar aqui, mesmo com 2 crianças, que vocês ouviram alguns chorinhos aí durante a aula, né? O Felipe hoje tá com 2 anos e meio, então esse é talvez o principal motivo para eu ter escolhido fazer essas aulas essa hora, porque é um horário que meu esposo está em casa, pode ficar com eles, eu consigo dar atenção plena aqui à aula, mas não é fácil, sabe? Todos esses dias eu tenho ido deitar mais tarde, e às vezes ele acorda de noite e ele vai me chamar, ele quer ficar comigo, e eu levanto cedo, ele acorda muito cedo também. Então às vezes eu falo assim, vou levantar mais cedo para poder trabalhar, mas eu levanto, ele já tá de pé, como aconteceu hoje, e exige muita atenção. Não é algo muito fácil, sabe? Mesmo assim, eu vejo que eu focada, trabalhando em blocos, esse processo de autoconhecimento pelo qual eu tenho passado, me ajuda a ser produtiva. E eu consigo criar um curso gratuito aqui de uma semana, estando aqui ao vivo todas as noites. Eu consigo ter o meu curso lá na plataforma, com bônus, com aula gravada, com material de apoio, com coisas prontas. Consigo cuidar da demanda das crianças, da casa. Então isso pra mim é produtividade. Eu vou falar pra você que todos os dias eu levanto 5h30 da manhã e vou dormir meia-noite trabalhando? Não, eu não faço isso, sabe? Eu tenho plena consciência. Tem dias que eu preciso levantar mais cedo, a gente é adulto, a gente tem que ter maturidade, precisa resolver as coisas, e tudo bem, e levanto e resolvo. E tem dias como hoje que eu tava me sentindo cansada e falo, preciso parar aqui 20 minutos, fazer um relaxamento profundo, tomar um fôlego e voltar, sabe? Ó,
aproveitar que a Flávia entrou aí, que a Flávia é uma pessoa que eu quero trazer aqui pra falar com a gente nos próximos dias, tá, Flávia? Você já sabe disso, porque eu até comentei com você, porque a Flávia é uma dessas pessoas que tem me ajudado muito nesse processo de autoconhecimento através de PNL, de auto-hipnose, de você se conhecer, de você ressignificar as coisas, de você educar o teu cérebro, você entender que dá pra você, que há mecanismos e há ferramentas para que você tenha uma entrega muito mais assertiva. E isso não tem a ver com você ter agenda, com você levantar cedo e dormir tarde, com você trabalhar feito uma máquina, você não se respeitar, você não olhar para o teu corpo ali gritando que você precisa descansar, que você precisa se alimentar, que você precisa dormir, que você precisa ter foco, e você ficar se sacrificando em prol, né, de uma pseudo-produtividade. E que no final você percebe que isso, ao invés de você ter produtividade, você está adquirindo muito mais estresse, sofrendo com bloqueios, se prejudicando, se machucando e não está conseguindo entregar algo que você se realize, que você tenha satisfação. Então isso é realmente muito, muito perigoso, certo? Quero saber aí se vocês têm algum comentário. O que eu tinha para falar hoje é isso. A aula especial, deixa eu avisar aqui antes de encerrar, sem dar os recados. A aula especial, a Masterclass que eu vou dar, é uma Masterclass gratuita, como você analisa as tendências de mercado, comportamentos, as ondas todas que surgem e adapta ao teu modelo de negócio. Ela já tem data marcada e ainda restam vagas, tá? Então, se você deseja participar dessa Masterclass exclusiva, ela vai rolar ao vivo, com pouquíssimas pessoas, para que eu possa olhar para o teu negócio e tirar as dúvidas. Você precisa postar um print nos seus stories. Não precisa ser foto do selfie sua no banhão, não. Mas se você postar que tá vendo uma série hoje, eu vou ficar muito feliz. Se você postar que está colorindo, ou que você tá montando um caderno de desenhos, eu não tenho um caderno aqui, pega um monte de sulfite, faz como eu, olha, você vai colocando as sulfites aqui, vai tendo as ideias, depois você fura, põe no caderno, não tem problema nenhum, põe numa pasta. Mas você posta uma foto, marca a hashtag despertar com P, marca o meu @ Ana M Pepe, Ana com 2 N's, Pepe com 2 P's, e aí você vai receber o link para participar dessa aula, tá? Ela vai acontecer ao vivo com pouquíssimas pessoas para que eu possa olhar para o teu negócio. Amanhã, o que vai acontecer aqui amanhã? Amanhã vai acontecer que eu vou abrir o carrinho para a trilha do negócio criativo. Então amanhã eu vou contar tudo sobre a trilha, o que tem, o que não tem. Vou colocar o link para quem quiser comprar lá no grupo também amanhã. Vou falar sobre os bônus com os convidados, sobre o material de apoio, como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar, o preço. Vou tirar todas as dúvidas da trilha, mas amanhã também é o dia que a gente tem uma aula especial, tá? Amanhã vai rolar aula aqui, sim. Tem um momento que eu vou falar da trilha, mas amanhã tem aula especial. Então esteja aqui, amanhã a gente encerra essa jornada de despertar com a aula 8. E você, assim, está super, hiper convidado a estar aqui amanhã, tá? Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, saindo dessa aula, você vai lá na minha bio, clica, entra no grupo do WhatsApp para você receber todas as informações do curso, certo? E é isso, eu tô muito feliz, de verdade, eu recebi vários feedbacks assim de Ana, nossa, dá pra perceber, você tá radiante, você tá feliz. Tô muito feliz de estar fazendo isso aqui. Eu espero de verdade que você esteja curtindo, que de alguma maneira tenha impactado você e o teu negócio. Eu espero que aquilo que eu tenho te ensinado, você esteja assim muito disposto a colocar em prática, a fazer para ter resultado. Arrisca, pelo menos arrisca. Fala assim, nossa, eu vou tentar tomar um banhão desse hoje e fazer uma auto-hipnose antes de dormir para ver se dá resultado. Vamos ver se a Ana é muito devaneio da Ana ou se de fato funciona. Vai que funciona. O que você tem a perder com isso? Eu quero saber. Sabe? Toma um banhão caprichado hoje, faz uma hidratação nos cabelos, põe uma música gostosinha para ouvir, faz uma auto-hipnose de relaxamento e vamos ver como é que você vai acordar amanhã, se vai ser do mesmo jeito. Ou se você vai acordar pipocando de ideias, ou se você vai conseguir resolver um problema que você há tempos vem adiando, porque você não tá conseguindo ter ideias para solucionar, tá? Vocês passam, me contem, me marquem nos stories, porque eu adoro quando vocês me marcam nos stories, eu adoro quando vocês me mandam direct contando o que fizeram e que deu resultado. Isso me deixa muito, muito, muito feliz de verdade, certo? Eu quero te agradecer de verdade pela oportunidade, por acreditar no meu trabalho, por ficar aqui comigo me ouvindo. Eu tô assim entregando aquilo que eu tenho de melhor
na tentativa, assim, de te ajudar, de verdade. Esse é o meu objetivo, esse é o meu porquê, te impactar positivamente através daquilo que eu tenho feito, compartilhando aquilo que eu tenho feito. Então eu tenho trazido aqui pra vocês aquilo que é realidade pra mim, né? Sou eu aqui, não é nenhum personagem, o único personagem que tá ali é o Ernesto, sempre me acompanhando durante todos esses dias, e eu espero que vocês estejam gostando. Eu espero vocês aqui amanhã às 20 horas pra gente fazer uma aula super, hiper especial. Um beijo, boa noite e até amanhã.